A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Jonathan de Castro, da Igreja Assembleia de Deus da Missão Shekinah, onde temos por presidente o nosso pastor João Costa e o superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor José Carlos Viana. Neste dia eu vou estar trazendo para vocês um resumo da lição do dia 17 de maio de 2020, que tem por tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo é: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Está em Efésios 2, capítulo 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 14 a 19, que aí vocês leiam em casa, e nós, para ganharmos tempo, vamos entrar direto no comentário, vamos fazer um resumo da lição nessa noite. Meus irmãos, dando continuidade à nossa lição, nós vamos ver aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós sabemos que os homens estavam dispersos desde o pecado de Adão. O homem ficou meio que disperso, ele ficou longe da presença de Deus. Mas nós sabemos que Cristo, ele veio ao mundo exatamente para reconciliar a humanidade consigo mesmo. E no início era assim, havia uma grande separação entre os gentios e os judeus. Quem eram os gentios? Os gentios eram os povos não judeus, e os judeus, o povo da promessa. E Cristo reconciliou esses dois povos num só, formando o terceiro povo, que chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso através da sua morte lá na cruz do Calvário. Nós vemos aqui o ponto 1, que diz: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o pátio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Ou seja, neste momento, nessa separação, só quem podia entrar era o povo judeu. O povo gentil não podia, sob pena de morte. Se eles entrassem ali, eles morreriam, literalmente morreriam. Existe até um momento em que o apóstolo Paulo, ele é acusado de ter entrado com um certo cidadão que foi considerado gentil. E aí queriam até matar o apóstolo Paulo. Então nós vemos que o negócio era muito sério. E Flávio Joséfo diz que nessa separação existia uma barreira, existia um muro de aproximadamente 1,5 metro, exatamente delimitando o espaço no qual só poderia entrar o povo judeu. O povo gentil não podia entrar. E nós vemos que esse negócio de separação é muito complexo. Hoje mesmo nós estamos vivendo um momento de separação, qual seja o confinamento social. Não estamos podendo sair de casa, e o quanto é ruim, o quanto nós sofremos com esse negócio de não podermos sair dentro de casa, ficar confinado dentro de casa. Então, isso é um exemplo do que era a barreira. Isso aí era uma barreira espiritual entre os gentios e entre os judeus. Meus irmãos, aqui no 1.2 diz a derrubada da parede de separação. Em Efésios 2, versículo 14, a parte B, o apóstolo vai declarar que em Cristo foi derrubado a parede de separação que estava no meio. Nós vemos isso bem claro lá naquele exemplo ali em que Jesus se encontra com a samaritana, e não podia haver encontro entre os judeus e os samaritanos, era coisa inaceitável.
E aí nós vemos Jesus quebrando então essa grande barreira, essa barreira de separação. Ele vê, ele conversa com aquela mulher, ele trava um diálogo com ela, de maneira então que ela vai entendendo. Jesus vai expondo, né? Vai expondo a problemática dela, e ela vai confiando em Jesus até chegar o momento de entender que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E diz a palavra que ela vai à sua cidade, chama todos para vir e ver aquele que disse tudo sobre a vida dela. Ela pergunta: não é esse por acaso o Messias? Então nós entendemos que Jesus então quebra uma grande barreira. E nós, como servos de Deus, que fomos chamados, escolhidos, não foi nós, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu e nos mandou para que vamos e demos fruto e o nosso fruto permaneça. Então, como cristão, nós temos que quebrar a barreira da separação. E muitas das vezes as pessoas, as suas barreiras de separação são os ídolos. E aí nós, como cristãos, temos que ter paciência para levar a essas pessoas a palavra de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor para, como homens e mulheres de Deus, conseguirmos quebrar essa barreira, o que nos impede de chegar até as pessoas, porque nós sabemos quem está no mundo do pecado, quem está no mundo da idolatria, não é muito fácil compreender a palavra de Deus. Então a nossa missão é pregar, tentar tirar essa barreira de separação. Jesus fez isso e Ele conta conosco para que nós também possamos fazer isso. Nós temos que ir e levar o Evangelho a todas as pessoas. E o que é Evangelho? É poder de Deus. O poder de Deus, a palavra poder, quer dizer dínamos, quer dizer aquilo que arrebenta, aquilo que tira da pessoa que está no pecado, tira o seu pecado. Foi assim comigo, é assim com você, é assim com todos quantos voltam para o Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos então quebrar essa barreira que há, né? Uma barreira também muito grande que muitas das vezes segrega, separa as pessoas, é exatamente a religião. A religião quer dizer religião quer dizer religarem. Então o objetivo é religar, é ligar de novo. Religar quer dizer ligar de novo as pessoas a Cristo. Então essa é a nossa missão, que nem diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. E isso aqui está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 19. Pelo sangue de Cristo temos entrada no santuário de Deus. Então esta é a nossa missão. Esta é a missão de todos nós cristãos, anunciarmos a palavra do Senhor. Dando continuidade à nossa lição, nós vamos ver neste momento o ponto 2, que diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. Que paz é esse? Nesse contexto, o que seria paz? Paz não é apenas a ausência de conflito, mas é ter tranquilidade em meio às tribulações, em meio às adversidades. Nós vemos isso claramente no Velho Testamento, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram indicados para ir para a fornalha de fogo ardente por não obedecer à ordenança do rei. E nós vemos que eles disseram que o que importava para eles era obedecerem a Deus, em detrimento do que poderia acontecer com eles. Eles disseram para o rei que o Deus que eles criam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo ardente. Mas se não livrasse, diziam ele: fica sabendo, rei, que a ti não obedeceremos, nem lhe daremos crédito. Essas são as palavras dele. O que era isso nesse momento? Era exatamente a tranquilidade que eles tinham, a certeza que eles tinham no Deus que eles criam. Isso era tranquilidade de espírito. Em meio ao fogo ardente, eles não tiveram medo de ir. Outro exemplo que nós temos, e agora no Novo Testamento, é de Paulo e Silas.
que diz a palavra de Deus que na prisão eles louvavam e cantavam a Deus, certamente machucados porque tinham sido açoitados e agora estava na prisão, mas em vez de eles murmurarem, diz a palavra de Deus que eles cantavam. Então isso quer dizer exatamente tranquilidade, paz de espírito em meio às adversidades. O comentarista nos diz o seguinte, o conceito bíblico de paz. Ele diz assim, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Isso está em Atos 24, verso 2 e 3. É também o fim de um conflito, está em Lucas 14 e 32. É o estado de tranquilidade, que está em 1 Reis, capítulo 4, verso 24. E de uma qualidade espiritual, Gálatas 5 e 22. Nessa passagem aqui, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então nós vemos que o príncipe da paz, ao morrer na cruz, ele trouxe essa paz para nós. Então diz a paz que excede a todo entendimento. Jesus é a paz que excede a todo entendimento. Quer dizer, exceder é que está acima de tudo. A gente não consegue explicar essa paz. Só aquele que vive, só aquele que experimenta pode dizer dessa paz. E aí o outro que já passou por essa paz vai entender também. Então, eu vivo essa paz. Nós vivemos essa paz. No ponto 2 diz, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. É o que diz Isaías 9,6, o príncipe da paz, né? Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Isso está em João 14, verso 23. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Através da paz em Cristo, diz a Bíblia que Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, transformando gentios e judeus em um só povo, que é a igreja. Então a igreja desfruta da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Já no ponto 3 diz, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Nós sabemos que Jesus morreu. E diz a Bíblia que ele morreu na cruz do Calvário. Vergonha total era morrer na cruz. Era uma morte muito feia, era uma morte muito esquisita. E todos que morriam por morte de cruz era símbolo de maldição. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós, porque ele foi a cruz do Calvário. Nós sabemos, diz aqui o texto, que Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz aqui que o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhada de chumbo ou ossos nas pontas. De maneira, meus irmãos, que quando esse chicote batia no corpo da pessoa, muitas das vezes até atravessava o corpo da pessoa. E o nosso Jesus sofreu na carne essa maldição por nós. Ele não tinha pecado nenhum. Quando ele estava aqui no meio da humanidade, ele perguntou, quem vós me acusa de pecado? Ninguém poderia acusar o nosso Jesus de pecado, porque ele não tinha pecado.
mas se fez pecado por nós. E por se fazer pecado por nós, ele teve que passar por esse momento dilacerante, digamos assim, porque o seu sangue espirrava, o seu sangue jorrava aonde aquele chicote romano tinham batido nas suas carnes. Diz aqui, o réu, em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o lugar da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disto, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então veja, querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos o privilégio de o nosso Senhor ter tomado a cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era para você, mas Ele não quis que você passasse pela cruz. Ele foi em seu lugar, Ele foi em nosso lugar. Ele se fez maldição, Ele se fez maldito para que nós tivéssemos a salvação. Através daquela cruz vem a nossa salvação. A nossa salvação é de graça. Ela foi nos doada pelo Senhor Jesus Cristo exatamente lá na cruz do Calvário. Diz aqui no 2.2, reconciliado pela cruz de Cristo, ou seja, através da cruz de Cristo, nós fomos conciliados em Cristo, através da cruz. Foi o sacrifício vicário. O que é vicário? É morrer em lugar de alguém. Nós não conseguiríamos morrer na cruz do Calvário. Então Jesus ele fez o sacrifício expiatório, vicário ou expiatório. O que é expiatório? É que paga o preço em lugar de outra pessoa. Foi o que Jesus fez. Ele pagou o preço que você não conseguiria pagar, que eu não conseguiria pagar. E diz aqui, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequência vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 20. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. Então, o mistério da reconciliação, o que é reconciliação? É conciliar novamente, porque nós estávamos perdidos. E Jesus fez esse papel de reconciliar os homens com Deus, porque a gente estava à margem da graça de Deus, à margem da graça divina. Nós estávamos jogados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas com a morte de Jesus, Ele reconciliou-nos com Deus. Ele fez com que nós tivéssemos paz com Deus. Ele fez com que nós pudéssemos ter esperança de uma nova vida eterna, de salvação. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, crendo na mensagem de Jesus, crendo na reconciliação, crendo na morte de Jesus lá na cruz do Calvário, esse será salvo. Então essa é a reconciliação. Diz aqui, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14 da lição, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estavam sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, nós somos a igreja de Cristo.
aquele povo que estavam distanciado um do outro, foi feito um só povo através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, concluindo, nós vemos o que diz a nossa lição. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, que é a Igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo, a Igreja de Cristo, que espera novos céus, nova terra. Nós sabemos que ultimamente muitas coisas têm acabado, têm acontecido neste mundo. Nós sabemos que o plano do anticristo, uma nova ordem mundial, está se levantando no mundo, e tudo isso é uma barreira se levantando contra Deus. Mas contra essa barreira tem a Igreja do Senhor, esse povo unido, judeus e gentios, feito um só povo. A Igreja, esta Igreja está unida num só pensamento, numa só fé, num só amor, numa só esperança, que é a vinda de Jesus. Nós sabemos que as coisas não vão melhorar. Eu penso assim, as coisas não devem melhorar, elas devem piorar. Por quê? Diz a palavra de Deus que o que há de vir virá e não tardará. E diz a palavra de Deus que o Senhor já prometeu, o Apocalipse já nos diz, Apocalipse já nos mostra, Mateus 24 nos diz também do momento da grande tribulação. Então nós temos que levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Nós temos que crer que tudo isso está acontecendo, mas está sob o olhar do Deus Todo-Poderoso. Essa barreira de separação do homem sem Cristo, do homem que tem se levantado contra Cristo, e cada vez mais esses homens vão se ajuntando. A Bíblia diz que eles vão de mal a pior, eles vão se unindo, vão se ajuntando para se levantarem contra o próprio Deus. Nós tivemos alguém no passado que diz que a religião atrapalha o crescimento da humanidade, mas esses são homens que não têm a palavra de Deus em si, são homens que estão revoltados contra Deus, mas o fim deles chegará. Então, não deixemos que as barreiras da iniquidade, as barreiras da idolatria venham nos tirar do caminho do Senhor. Amado professor da Escola Bíblica Dominical, que vai assistir, que está assistindo neste momento, esse pequeno resumo da escola desse dia 17, eu quero que Deus nos abençoe, abençoe a você, abençoe a nós e nos prepare para o grande momento da sua vida. Um grande abraço do vosso pastor e amigo, pastor Jonathan de Castro Souza. Amém.